Agora são 8h33 e vamos debater aqui a reforma da Previdência. A gente está recebendo em nossos estúdios o Denis Marassi Gimenez, ele que é doutor em desenvolvimento econômico e mestre em economia social e do trabalho, diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, Unicamp. Olá, Denis, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Denis, a gente estava conversando, né, antes da gente entrar aqui no estúdio, dessa questão de como as pessoas não estão entendendo muito o que é a reforma da Previdência mesmo, né? Muito também pelos meios de comunicação que não informam, né? Que existe uma manipulação incrível, né? E você diz que a questão central será que o governo, enfim, ou a sociedade quer proteger os idosos, né? Essa é uma questão fundamental, na sua opinião? E que geralmente o que a gente percebe é mais essa questão técnica que está sendo debatida, né, que é preciso cortar gastos, mas a questão fundamental de se vai realmente proteger o idoso ou não, isso não é questionado, é isso? Bom, vínhamos falando também que a rigor há um debate, na verdade a interdição do debate sobre o tema, não é? Na verdade, são argumentos recorrentes sobre o mesmo ponto que impede, na verdade, qualquer outra perspectiva que não seja um pretenso ajuste das contas públicas em cima da Previdência Social. O que eu acho que é importante é fazer nesse momento a mesma pergunta que o país fez no processo de redemocratização ao final do regime militar, não é? A pergunta que foi feita na década de 80, inclusive em torno do problema do resgate da dívida social no Brasil, né? Nós tínhamos o problema da dívida externa, mas tínhamos o problema da grave dívida social que vinha do regime militar. A pergunta fundamental que foi feita ali nos anos 80 no caso da Previdência, nós vamos proteger os nossos idosos? Essa foi a pergunta que foi feita, essa foi a pergunta que levou o Dr. Ulisses Guimarães a dizer que ingovernável mesmo era a fome. Não é? Era a única coisa que é ingovernável, não é? É a miséria do povo, isso é ingovernável. Então, os constituintes, e tendo à frente o Dr. Ulisses Guimarães como o grande esteio da Assembleia Nacional Constituinte, fez essa pergunta e naquele momento nós demos uma resposta muito clara. A sociedade brasileira deu uma resposta muito clara. Nós vamos proteger os nossos idosos. Não é isso? E para isso foi pensado um sistema de seguridade social que integrou a Previdência Social e que foi possível, a partir daí, estruturar, digamos assim, um dos maiores sistemas previdenciários do mundo, que é o sistema previdenciário brasileiro. Não é? Com fontes de receita, previsão de despesa, não é? Isso é importante dizer porque o debate atual também é feito muito em cima, eu acredito, digamos, de caracterizar uma certa irresponsabilidade na Constituição de 88 em montar um sistema para proteger os nossos idosos. Realmente eu não acho isso. Eu acho que o nosso sistema foi montado, inclusive, olhando a experiência de países desenvolvidos e de outros países em desenvolvimento e tentando adaptar às condições brasileiras e às nossas necessidades o nosso sistema previdenciário. E no caso, esse sistema previdenciário, ele também tem múltiplos efeitos positivos, né? Ele não fica restrito apenas às pessoas que recebem o benefício da aposentadoria ou outros tipos de benefícios. Geram também economia, melhoram a economia ali de municípios pequenos, de municípios médios. E é curioso porque eu lembro que o ministro Paulo Guedes fez até uma falsa dicotomia entre investimento em educação e investimento em previdência, mas também o fato de idosos, por exemplo, serem arrimos de família garante justamente que a educação para as crianças ali dessa família, né? Ou seja, quando você quebra a previdência, os efeitos são múltiplos, não? Sim, você sabe que recentemente eu tive num programa de televisão, numa grande rede, grande emissora brasileira, e me perguntaram isso fora do ar, né? Como é que nesse momento você não tem uma crise social mais grave diante da catástrofe econômica que a gente viveu nos últimos 5, 6 anos, né?
E eu respondi muito claramente, falei, olha, isso pode ter várias determinações e tal, mas uma eu tenho certeza. Por exemplo, na crise de 81, 83, quando eclode a crise da dívida externa, e que a economia entra em recessão, tal, deu invasão de cidades no Nordeste, deu saques em supermercado, caiu os portões do Palácio dos Bandeirantes, foi derrubado, tudo isso. E agora não deu. Eu disse, olha, isso várias determinações a gente pode levantar. Agora, de qualquer maneira, eu tenho certeza que em 81, 83 nós não tínhamos um sistema de proteção social que, de alguma maneira, amortece os efeitos da crise, principalmente sobre os mais pobres. Tá certo? Então nós não vimos isso. A crise é severa, a desorganização da economia brasileira nesse momento é grande, tá certo? O desemprego, a subutilização da força de trabalho, tudo isso é enorme, mas você não tem uma situação de convulsão social. E eu respondi, inclusive, em off nesse momento, né, chamando atenção para isso. O sistema previdenciário é, na verdade, um enorme amortecedor e funciona como um estabilizador da renda dos mais pobres, não é? Que num momento de crise como esse é fundamental. Então ampara, por exemplo, não é, a partir das transferências via sistema previdenciário, da Seguridade em geral, ampara a renda das famílias, protege nossas crianças. Então esse tipo, digamos assim, de escolha, não é, que o ministro Paulo Guedes sugere em relação ao gasto em educação para as nossas crianças e para o futuro, ou gasto em previdência, que é proteger aqueles que já são o passado do país, eu acho que além de condenável do ponto de vista, digamos assim, da coesão social, do ponto de vista humano, não é? Na realidade não é condizente com todas as experiências nacionais de funcionamento de sistemas de proteção social e de estados de bem-estar social. Agora, a gente pode dizer que daqui para frente, se aprovada a reforma da Previdência como está, ela pode, no futuro, não sei, médio prazo, inclusive, ter essa cena de convulsão social? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Olha, o elemento fundamental para que a gente não tenha uma situação social mais grave do que nós estamos vivendo nesse momento é a retomada do crescimento da economia, é a gente conseguir voltar, digamos, a encontrar um rumo para o desenvolvimento brasileiro. E, inclusive, é isso que vai abrir espaço, de fato, para a gente ter condição de proteger os nossos idosos, educar as nossas crianças. Eu estou falando, sem progresso material, nós não temos nenhuma chance de fazer alguma coisa melhor para o nosso povo. Tá certo? Então, a retomada do desenvolvimento, da expansão da economia brasileira, na retomada, digamos, da capacidade das nossas empresas investirem, do Estado assumir o papel de protagonista do desenvolvimento num país periférico, porque todas as experiências de desenvolvimento periférico, o Estado é protagonista do processo de desenvolvimento. Isso não é um problema de opinião, isso é um problema, é um fato histórico, tá certo? Não é um problema de opinião, não é? Nesse caso. Então, se eu olho a China, olho a Índia, olho todos os países que nesse momento estão se dando melhor, digamos, na ordem internacional, cada um à sua maneira, na verdade, tem o Estado como protagonista. E, ao mesmo tempo, isso abre possibilidades para que a gente pense adiante o que nós podemos fazer para melhorar a proteção social, melhorar o nosso sistema de previdência e não desorganizá-lo. Na realidade, deixando os nossos idosos à própria sorte, cada um se protegendo da maneira que puder, tá certo? Isso vai exatamente contra o espírito da Constituição de 88 e dos compromissos que nós assumimos no processo de redemocratização do país, não é? Se a gente olha o nosso sistema previdenciário, fundado no regime de repartição, no fundo, ele encarna um espírito que os europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, falavam assim, não é? O espírito deve ser o seguinte: todos são responsabilidade de todos, do útero ao túmulo, tá certo? Portanto, nós não podemos deixar os indivíduos expostos, digamos, aos problemas da sociedade, problemas que são sociais e não individuais,
e, na realidade, para que eles resolvam de forma individual. O sistema previdenciário brasileiro, ele traz consigo compromisso geracional de proteção de uma geração em relação à outra, tá certo? Na verdade, o compromisso que a sociedade assume de proteger os seus cidadãos integralmente e não deixá-los à própria sorte, que individualmente. Eu estou dizendo isso porque é muito claro a ideia de montagem de um regime de capitalização. Na verdade, cada um cuide da sua vida. Tá certo? Isso vai exatamente contra o espírito, digamos assim, que conduziu a montagem dos melhores sistemas de proteção social, de sociedades mais igualitárias e que de alguma maneira foi expresso na Constituição de 88, a nossa maneira. Perfeito. E não é a reforma da Previdência que vai fazer a economia girar, não é isso? Ela não tem essa capacidade. Não adianta, nem a reforma trabalhista Mas é o que vai eles falam, né? Isso, a reforma trabalhista não vai gerar emprego, ela não tem essa capacidade. A reforma da Previdência não vai gerar emprego, tá certo? Ou voltar ao país crescer por conta da reforma da Previdência. Isso, na verdade, não corresponde, não há nenhuma experiência histórica que você olha os países, que esse tipo de reforma do mercado de trabalho, dos sistemas de proteção social, reconduziu as economias nacionais ao crescimento. Não há experiência histórica que mostre isso. E nesse aspecto também, por exemplo, depois ali da crise de 81, 83, a gente teve ali nos anos 80 alguns anos de crescimento econômico. Sim. Mas as pessoas, ainda assim, elas não eram felizes na prática, porque você tinha ali dois componentes sérios, né? Que um era o desemprego, em boa parte desse período, e a inflação. Isso. Depois que a gente resolveu aí a questão da inflação ali no governo Itamar Franco, depois no governo Fernando Henrique, e tivemos de novo o desemprego. Então, o que eu fico imaginando também, Denis, é o seguinte: mesmo que a gente consiga crescer, o que não existe no caso, qualquer possibilidade real num horizonte curto, mas ainda que a gente volte a crescer num cenário de previdência desmontada, de um sistema de proteção social já bastante prejudicado, de precarização do trabalho e do desemprego, que talvez nem com crescimento econômico resolva, né? A gente até viu a entrevista do presidente do Itaú dizendo que o desemprego está alto, configura um ótimo momento macroeconômico. Então, mesmo que a economia volte a crescer, isso pode não ser suficiente para que as pessoas alcancem o bem-estar desejado, né? A gente não pode deduzir do comportamento da economia necessariamente o bem-estar social. Sim. Na verdade, isso é uma construção mais complexa, inclusive do ponto de vista das instituições, tá certo? Das políticas públicas, tudo isso. O que eu falo é que o crescimento é condição necessária. Não é suficiente, mas é condição necessária para que a gente tenha um campo aberto de discussão para dizer, olha, nós vamos organizar um sistema de proteção social, vamos organizar o mercado de trabalho, tá certo? Quando você não cresce, no fundo só tem má notícia, tá certo? Então, aí toda a discussão é marcada, como nesse momento. Evidente que nós temos dificuldades na Previdência. Em larga medida, dificuldades promovidas pelos efeitos da crise. Também pelos efeitos da crescente desorganização do mercado de trabalho. Que todo o sistema previdenciário do mundo tem uma relação entre trabalhadores na ativa e trabalhadores inativos. Tá certo? Então você desorganiza o mercado de trabalho. No caso brasileiro, um mercado de trabalho historicamente muito desorganizado. Tá certo? Então você desorganiza mais o mercado de trabalho, desorganiza a base de financiamento da Previdência, tá certo? E cria condições muito severas em termos de conseguir, no fundo, um arranjo mais virtuoso que possibilite, no fundo, juntar crescimento econômico com bem-estar social, proteção social, que é o que seria, digamos, desejável. E você diz que a transformação no trabalho, a transformação que está acontecendo no setor do trabalho, também deveria ser levada em conta nessa questão da reforma da Previdência, né? Porque eu penso o seguinte, na verdade, quando você construiu o sistema de seguridade no Brasil, lá em 88, eu disse, olha, você tomou uma decisão, nós vamos proteger os nossos idosos. Em larga medida, independente da trajetória laboral, ou quase independente da trajetória laboral. O que significa isso? Por exemplo, você montou um sistema de previdência que, integrado à Seguridade Social, protegeu os trabalhadores rurais. Por questões históricas, os trabalhadores rurais
nunca tiveram condição de contribuir diretamente para um fundo, tá certo, que possibilitasse financiamento da sua aposentadoria. Estou pegando um exemplo. Por isso que você cria a Seguridade Social, a ideia de Seguridade Social, que integrou a Previdência. Então, o que você fez nesse momento? Você pegou, montou a Seguridade Social com a Previdência Social, benefícios assistenciais, várias modalidades de proteção social, tentando, de alguma maneira, projetar o conjunto de necessidades da população brasileira de proteção. Então, você fez isso. Para financiar, você montou um orçamento da Seguridade Social dentro do Orçamento Geral da União, que é um orçamento que tem receitas da Previdência e outras receitas. Receitas próprias do INSS, até receitas de loteria tem. Então, uma base de financiamento, de arrecadação variada para enfrentar riscos variados, que são característicos de uma sociedade historicamente com muita pobreza, muita desigualdade, um mercado de trabalho desorganizado, com trajetórias profissionais muito instáveis, mercado de trabalho fundado em baixos salários. Então você monta o regime de seguridade social integrando a Previdência para poder financiar isso a partir de contribuições sociais e contribuições próprias do regime previdenciário, que você pode, evidentemente, caracterizar assim. Então, no fundo, não é correta a ideia de que você simplesmente criou direitos e não pensou em como financiar isso. Não é verdade. Você olha, você tem um orçamento da Seguridade montado, desde a Constituição de 88, que convive com o orçamento fiscal e o orçamento das estatais. Isso é importante dizer, na verdade, desde os anos 90, desde o Plano Real, já no governo do presidente Fernando Henrique, nos governos do presidente Lula e também da presidente Dilma, a gente tem que dizer que foi algo suprapartidário no Brasil a retirada de recursos da Seguridade Social e a transferência desses recursos para o orçamento fiscal. Tá certo? Isso foi feito o tempo inteiro. Então, por exemplo, toda a política de superávit primário, que só foi possível, na verdade, retirando recursos da base de financiamento da Seguridade. Então o argumento é o contrário. Não é que o orçamento fiscal sustenta a Seguridade. Na verdade, a Seguridade transfere recursos para o orçamento fiscal. Então isso tem que ser dito claramente. Não estou dizendo que o sistema é perfeito, eu só estou dizendo que é necessário nós termos algum parâmetro de análise, de interpretação que seja compatível com a realidade. Tá certo? E eu estou dizendo, foi suprapartidário isso. Tá certo? Ao mesmo tempo, desde o governo Itamar Franco, passando pelo governo do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula e da presidente Dilma, havia, na realidade, entre as forças políticas em conflito no país, oposição, situação, um certo respeito, digamos, aos acordos firmados a partir da Constituição de 88. O presidente Fernando Henrique fez reforma da Previdência? Fez. O presidente Lula fez reforma da Previdência? Também fez. O presidente Dilma também fez? Também fez. Não é? É impossível dizer que isso é contra os fatos, que nada foi feito em termos de reforma da Previdência ao longo de 30 anos. Foi feito, inclusive endurecendo regras, tá certo? Tudo isso em relação ao serviço público também houve mudança. Então, isso é importante a gente dizer, porque o debate, na verdade, nada foi feito e ao reino da irresponsabilidade. Não é verdade. E quando a gente tem conquistas, né? Quando você fala, por exemplo, da inclusão da aposentadoria rural, eu acho que à época foram 10 milhões de pessoas que passaram a ser incluídas. E eu lembro, quando era garoto, eu estudava uma coisa que se chamava êxodo rural. E esse foi o primeiro passo para resolver essa questão do êxodo rural, que era um problema social gravíssimo no país. Hoje as novas gerações nem sabem o que é isso, né? Até porque depois a gente teve uma estruturação social ainda melhor com a política de valorização do salário mínimo, também do Bolsa Família. Mas isso é uma realidade que ficou distante, mas que pode voltar caso a gente tenha o desmonte do sistema previdenciário. Pois é, a gente pode ter... A gente costuma dizer que a gente corre o risco, né, de ter idosos na rua. Se você desmonta um sistema desse, num país como o Brasil, no fundo, o sistema previdenciário tem o que eu disse, é um dos mais amplos sistemas previdenciários do mundo, o sistema brasileiro. É muito interessante, o desânimo que tomou conta do Brasil deixa, às vezes, a gente falar essas coisas. Nós temos o maior sistema de saúde do mundo.
o SUS. Tá certo? O presidente Barack Obama, recentemente, né, antes do presidente Trump, tentou fazer uma reforma de saúde dos Estados Unidos, fazendo uma coisa muito menos ambiciosa do que o nosso sistema de saúde. O sistema de saúde tem problema? Tem problema. Falta dinheiro? Falta dinheiro. Tem variados problemas, mas é um sistema organizado, com começo, meio e fim, com um sistema de financiamento, tá certo? Cujo critério de atendimento é precisar. O único critério do Sistema Único de Saúde brasileiro é falar, eu preciso de atendimento, tá certo? Então, isso numa sociedade como a brasileira, o máximo de universalização é muito... Nosso sistema de previdência também tem uma amplitude grande. Diga-se de passagem, mais de 2/3 dos pagamentos do nosso sistema previdenciário é até um salário mínimo. Se você colocar até 3 salários mínimos, então também é vendido como o reino dos privilégios. Isso não é verdade. E a reforma que está sendo encaminhada, inclusive, se quiserem, não enfrenta os privilégios que existem, particularmente em regimes próprios de previdência. Que há, tá certo? Temos que falar abertamente isso, temos que ter o compromisso com a verdade, tá certo? Agora, vários desses problemas foram resolvidos em reformas anteriores, tá certo? Que colocou o nosso sistema de previdência num patamar que eu acho que é impossível responsabilizá-lo pela crise fiscal atual. Isso não é compatível com a realidade dos fatos, tá certo? A realidade dos fatos é a seguinte: a nossa crise fiscal inicia-se particularmente com a mudança de rota da política econômica em 2015 e daí para frente, no segundo mandato da presidente Dilma, no mandato do presidente Temer e agora sobre a gestão do ministro Paulo Guedes, na verdade a gente vive uma crise fiscal que é, de um lado, oriunda da própria crise econômica geral e da condução de uma política econômica que agrava a situação fiscal. Tá certo? É isso. E professor, em relação aos meios de comunicação, o Intervozes fez um estudo onde ele relata a manipulação total, né, desse tema da reforma da Previdência nos meios de comunicação, onde especialistas que são contrários, né, à reforma da Previdência, eles não são ouvidos. E deu vários exemplos, né, da mídia, tanto escrita quanto televisiva. A responsabilidade dos meios de comunicação neste momento que o país está atravessando com essa questão da reforma da Previdência é uma responsabilização que realmente vai colocar em risco a democracia brasileira, na sua opinião? Olha, eu acho que em toda sociedade democrática, né, e se olhar, né, as experiências, digamos, das democracias ocidentais depois da Segunda Guerra Mundial, a imprensa cumpre um papel muito importante no sentido, de alguma maneira, de expressar, não é, o debate corrente. Eu não estou dizendo que, inclusive, são empresas privadas que têm interesses próprios, tá certo? Isso é próprio da organização da mídia no mundo, não é só no Brasil, tá certo? Mas se você olhar países como a França e mesmo em certo momento aqui no Brasil, né? Você podia ter o Correio da Manhã de um lado, tá certo? O outro jornal do outro lado, expressando correntes de opinião que estão nas sociedades, tá certo? Isso, o Estado de São Paulo tem uma linha editorial, o Globo tem uma linha editorial, né? Os veículos de comunicação terem linhas editoriais não é esse o problema. O problema de fato é você interditar o debate. Isso é grave e, a meu juízo, joga contra inclusive a própria existência dos meios de comunicação como expressão de uma sociedade organizada. E não tenho dúvida que nesse momento, inclusive, os próprios meios de comunicação que fizeram isso e que estão fazendo em grande medida, né, cumprindo esse papel de interdição do debate, correm inclusive o risco, digamos assim, correm riscos severos de rupturas institucionais que possam inclusive nos levar a uma saída de força nesse momento, tá certo? Eu estou querendo chamar a atenção que nós não podemos desprezar possibilidades nesse momento, inclusive pela situação econômica, pela grave crise política e institucional que o país vive, na realidade de nós termos de fato uma ruptura mais grave, tá certo? Isso a gente não pode, e eu acho que nesse momento é responsabilidade de todas as forças democráticas no país, tá certo? E aí nós vamos ter que deixar
digamos assim, nossas diferenças menores, partidárias, tá certo? Ideológicas, porque na verdade tem uma luta muito maior nesse momento, que é garantir o funcionamento, digamos assim, das condições mínimas de uma sociedade civilizada. Eu acho que é isso que está em jogo nesse momento. E o compromisso de todos nós, a esquerda, a direita, para cima, para baixo, é assumir esse compromisso. Assumido esse compromisso, o que nós vamos fazer com o país, aí nós vamos ver, tá certo? Mas eu acho que é muito importante a gente ter clareza da gravidade desse momento, como na realidade nós tivemos, por exemplo, na saída do regime militar. Na saída do regime militar, um amplo leque de forças políticas que passavam, digamos, pelo maior partido do país naquele momento, que era o PMDB, sob o comando do Dr. Ulisses Guimarães, mas passava pelas oposições também reunidas no Novo Sindicalismo, no PT que nascia, em partidos como o PDT, lideranças como Leonel Brizola, que na verdade foram montando uma frente muito ampla, política, que na verdade foi capaz de conduzir com as virtudes e os limites a saída do regime militar e projetar o país para um outro momento da sua história. Eu acho que esse compromisso agora é muito importante. Ele está sendo elogiadíssimo aqui pelo YouTube, viu, professor? Os internautas, esse especialista sabe muito, né? E sabe falar sobre a Previdência brasileira. Ele está perguntando o nome. A gente pede para, né, colocar sempre o nome do nosso entrevistado. Aqui é o Denis Marassi Jimenez, para quem está perguntando. Ele é doutor em Desenvolvimento Econômico e mestre em Economia Social e do Trabalho, diretor do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho CESIT da Unicamp. Mas a gente tem uns 5 minutinhos mais, Glauco. A gente vai poder prorrogar aqui, porque a entrevista... 2 minutos? Então tá. Então vamos lá, Denise. Não, só queria, na verdade, perguntar a respeito dessa sua última colocação. Então a gente pode entender que a defesa da democracia hoje, nesse contexto político, ela não pode ser dissociada justamente da defesa do sistema de seguridade social e do sistema de proteção social que a gente conquistou na Constituição de 1988? Não dá para dissociar uma coisa da outra? Eu acho que não. E eu acho que principalmente é muito importante a gente entender que nós temos que fazer, a meu juízo, evidente que isso, as opiniões são variadas, mas eu acho que o fundamental nesse momento da defesa, digamos assim, de um Estado democrático, tudo isso, é você criar, no fundo, uma pauta para frente. Tá certo? Pauta para frente significa dizer o seguinte: quais são as questões fundamentais que podem, na verdade, aglutinar os interesses que estão na sociedade brasileira. Nós podemos olhar uma parte do empresariado brasileiro, na verdade, foi dragada pela crise. Não é possível nós dizermos nada aos empresários em relação à retomada do desenvolvimento, do crescimento. Uma parte dos trabalhadores muito importantes estão sendo dragada pelo desemprego, pela subutilização, pela expansão de formas de ocupação precárias variadas. Nós não temos nada a dizer sobre a Previdência, como você perguntou. Eu acho que nós temos que ter posição clara em relação a isso. Tá certo? Em termos, não é simplesmente, mas é uma bandeira. Não é só uma bandeira. Na verdade, é uma expressão do que nós vamos fazer quando você envelhecer. A sociedade está decidindo como é que você vai envelhecer. Nós temos que dizer isso para os nossos trabalhadores, para os nossos cidadãos. E dizer muito claramente o que eles estão fazendo nesse momento, ainda que a reforma não passou como ela foi prevista, ainda bem, né? Mesmo as bases de apoio do governo se recusaram a votar, a meu juízo, tamanha barbaridade que estava sendo proposta, tá certo? Então retiraram o regime de capitalização, foi abrandado. Agora, nós temos que dizer claramente à população brasileira, à opinião pública brasileira, que o que está sendo proposto vai condenar os nossos cidadãos a não terem proteção previdenciária. Se a sociedade brasileira aceitar que não terá mais proteção quando nós envelhecermos, né? Quando as pessoas ficarem mais velhas, a sociedade vai assumir isso. Mas nós temos o dever de dizer isso claramente para a sociedade. O que estão propondo é que você não tenha previdência. É isso que estão propondo. Professor, a gente agradece aqui a sua participação, foi muito elogiada a sua participação aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp, a gente agradece demais e esperamos contar com você em breve aqui, hein, Denis?
Perfeito, eu agradeço o convite e retornarei quando for convidado. Muito obrigada. Falamos aqui com Denis Marassi Gimenez, ele que é professor da Unicamp.